esqueça a folia, nada de animação do lado do Flamengo. Se o clima já estava um pouco carregado depois do empate contra o Resende, esta segunda-feira teve uma história extra. A questão do Isla alegou sintomas gripais, não jogou e foi para balada. Pedro Henrique Torre traz mais destaques. Uma segunda de carnaval com jeito de quarta-feira de cinzas antecipada. O elenco do Flamengo até ganhou um dia de descanso, mas as consequências do empate com o Resende no domingo deixaram o ar pesado. Vaias a Diego Alves depois de 2 falhas que trouxeram à tona o drama dos goleiros. No enredo no Nilton Santos, ainda houve o amor e ódio entre Gabigol e arquibancada, com xingamentos e gols. E por fim, o episódio Isla, uma amarga cereja no bolo. O lateral chileno alegou sintomas gripais, acabou cortado do jogo e horas depois postou um vídeo em redes sociais em uma festa. A postura irritou demais a diretoria. Na reapresentação do elenco nesta terça-feira, o lateral vai ser chamado para dar explicações sobre o caso. A multa é certa e seu futuro no clube, com o qual tem contrato até dezembro, incerto. O clima pesou e cada vez mais Paulo Souza vai aos microfones para deixar claro o seu pensamento. O técnico cobra, exige comprometimento tático, físico e principalmente mental. Mentalidade. Esse é o nosso primeiro motivo. Já tínhamos tido a percepção no aquecimento que a intensidade e a mentalidade não tinha sido a melhor. E a mentalidade que nós queremos só é aquela que nós vimos, sobretudo nos últimos 15 minutos. Como eu disse aos rapazes, sobretudo, ou seja, não podemos pensar no Carnaval antes de ganharmos os nossos jogos. A reformulação no futebol rubro-negro foi badalada após o fracasso na temporada 2021. Teve auge logo após a reeleição do presidente Rodolfo Landim. Davi Luiz, por exemplo, já cobrou amadurecimento do elenco no fim do último ano. Paulo Souza foi contratado com sua comissão técnica para tocar esse projeto. Por enquanto, tem respaldo. Coloca o bloco na rua sem cerimônia. Se há um carnaval no Ninho do Urubu, ele pode mesmo ter o seu fim. Na tela para você, alguns dados importantes. 53,3 minutos por jogo na temporada 2022 é o que tem o Isla. Ele disputou apenas 3 partidas, 2 delas como titular. Em outras 3 oportunidades ficou no banco. Será o fim da linha para o chileno Rodrigo Bueno? Eu acho que é o fim da linha, né? E de forma agora quase que categórica com esse vídeo, né? Com essa postagem muito feliz, né? Aparentemente até seria uma festa da filha e tal, mas para quem está com algum tipo de vírus, ainda mais em época de pandemia, a forma como ele aparece no vídeo não é simplesmente uma festinha de criança da filha, né? Ele estava ali, digamos, bastante descontraído, mas talvez seja só a pontinha do iceberg, porque a gente viu nos números, ele não está sendo devidamente aproveitado. O novo treinador do Flamengo visivelmente está dando preferência para o Mateuzinho, para o Rodinei, para outras figuras. Ele aparece como o terceiro reserva, né? O segundo reserva, a terceira opção no time. Já é um jogador muito experiente, rodado. A torcida do Flamengo já não nutria tanta adoração assim por ele. Então, para mim, parece agora aquela questão de reunião. Ele vai se explicar, vai se justificar, mas devem chegar no tal do comum acordo para a saída. Aliás, já parece que tem propostas para ele voltar para o Chile, né? Que acho que é um lugar onde ele, em tese, vai encerrar a carreira. Rodrigo, o empate com o Resende também teve bastante barulho. Eu queria focar na história do Paulo Souza. Chegou, ele tem a sua conduta nas entrevistas. Alguns acham que ele aponta um pouco o dedo para os jogadores. E o europeu, ele é diferente, assim, em relação ao brasileiro. O brasileiro se pega a isso, é mais sentimental, tá falando de mim, faz biquinho. Você acha que isso pode ser um problema? Eu acho que pode. Ele aponta muito o dedo, não é pouca coisa, não.
nas coletivas, né, quando ele se manifesta publicamente, ele tem dado muitas, não é indiretas, ele tem dado diretas, né, para jogadores. A mais recente é essa sobre o carnaval, né? E ele nem pegou um carnaval completo no Brasil, né? Esse carnaval nesse ano ainda é um carnaval meia boca, né? Deixa ele conhecer o carnaval no Rio de Janeiro para valer. Né? Mas o que acontece? Aqui no Brasil o jogador normalmente é meio mimado, é meio melindrado. E não gosta nem um pouco desse tipo de atitude, né? De técnico que fala publicamente de problemas internos ou que fica passando recadinho. Aqui, né, alguns treinadores se acostumaram a ser tipo paizão, né, de chegar, ó, olho no olho, falar na verdade, aqui, tete a tete e tal. E ele, visivelmente, está usando a mídia, o espaço que ele tem público, para trazer algumas coisas de vestiário, algumas cobranças. Aqui não pega tão bem. Na Europa, o ambiente me parece muito mais profissional. Os jogadores são muito... então o jogador de lá é profissional e o daqui não é. Não é bem assim. Mas na Europa, isso é uma prática mais comum, de se falar, de se tratar de problemas mais publicamente, e na cabeça dele, talvez os jogadores aqui vão, né, vestir a carapuça, vão entender o recado e vão, como cordeirinho, seguir a cartilha. Só que a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro, né? Como eu falei aqui, tem jogadores que, né, gostam de, né, um outro tipo de diálogo, de contato com o seu superior, né? Então, talvez ele venha experimentar alguns dissabores aí, com esse jeito. Se bem que o Jesus, por exemplo, teve muito sucesso no Flamengo e também, às vezes, dava letra na cara, né? Mas estamos agora recebendo vários treinadores portugueses, né? Europeus, mas sobretudo portugueses. O jogador brasileiro vai ter que se acostumar um pouco mais com... O Abel no Palmeiras também já deu em coletivas vários dedos na cara. Até a diretoria. Exatamente. Para a gente fechar o assunto, o Flamengo, Gabigol. Pela primeira vez, ele já teve um outro probleminha, mas tudo muito pequeno, assim, de envolver arquibancada, vaias que fiquem bem claras. Teve aquela história com o Pedro, gesticula. Fala um pouquinho do Gabigol, a situação do Gabigol no momento. O Gabigol, para mim, é ídolo eterno do Flamengo, né? Eu até, em meio à pandemia, fiz ali aquela seleção de todos os tempos de vários clubes. Eu coloquei, para mim, o Gabigol está na seleção do Flamengo de todos os tempos, o que não é pouca coisa, né? Então, já passou gente boa ali, hein? Muita gente boa. O tamanho que ele alcançou no clube, pelos títulos, pelos gols, pelos recordes, pela idolatria, né? O pacote Gabigol é muito grande. Então, eu não acho que, por exemplo, essa cena, esse ruído, essa trocação dele ali com alguns torcedores, né? Não pode falar, né? A torcida do Flamengo é gigantesca, né? Que ele está em atrito com a torcida do Flamengo é um exagero absurdo, né? Então, acho uma coisa pontual. E ele meio que ali naquela malemolência, na ginga dele, logo depois do jogo, ele já meio que falou, né? Não, é como uma briga uma discussão com a minha parceira, a gente discute, tem uma briga, mas depois a gente se ama, tal. Então, eu acho que ele conseguiu contornar um pouco isso. Ainda não vejo como uma situação, longe de ser uma situação insustentável, tal. Acho que ainda ele tem muito crédito com a torcida e vice-versa.